coisas nem sempre foram como nós a vivenciamos no cotidiano. Houve uma história, houve homens, mulheres que desbravaram caminhos para que nós pudéssemos andar neles guiados. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo expediente sobre a mesa, peço ao deputado Renato Andrade, vice-renato, que faça a leitura. Requerimento de autoria do deputado Raimundo Ribeiro, indicação do deputado Milton Barbosa e também, senhor presidente, a ata sucinta da 76ª sessão ordinária de 9 de setembro de 2009. Solicito a dispensa da leitura da presente ata, já que todos nós já temos inteiro o teor da mesma. Sim. Acato a sugestão e declaro lida e aprovada a ata que se refere ao bispo Renato. Damos início ao pequeno expediente, iniciando o comunicado de líderes. Primeiro inscrito é o deputado Benício Tavares. O segundo inscrito é o deputado Rogério Ulisses. O terceiro inscrito é o deputado Geraldo Naves. O quarto inscrito é a deputada Érica Cocai. O quinto inscrito é o deputado Regufe. E o sexto inscrito é o deputado Cristiano Araújo. Todos não se encontram presentes no plenário, embora a deputada Érica Cocai esteja na casa, mas não está no plenário. Passamos aos comunicados parlamentares. Primeiro inscrito, o deputado Regufe, que sempre está presente aqui no plenário, no momento não chegou ainda. O segundo sou eu, Milton Barbosa, que já estou falando e passo a palavra ao deputado Brunelli, que não se encontra. O próximo é o deputado Chico Leite. O próximo é o deputado Benedito Domingos. O sexto é o deputado Paulo Tadeu. O sétimo é o deputado Cabo Patrício. O oitavo é o deputado Rádio Massu. Se encontra? O deputado Rádio Massu estava aqui agora. E o nono é a deputada Érica Cocai. Antes, no pequeno expediente, estava inscrita a deputada Eurides Brito, que me parece não vai fazer uso da palavra também? Vai? Então, Vossa Excelência pode usar a palavra. Espero que não tenha sido um apelo para eu não. Isso. Senhor presidente, preocupa-me o fato de que nesta semana, em 3 sessões, nós não tenhamos tido quórum para bancar uma pauta. Preocupa-me mais ainda o fato de termos começado a votação, a análise com a respectiva votação dos vetos às emendas do PDOT, que, como sabe bem Vossa Excelência, essa matéria está obstruindo a pauta já há algum tempo. E então, toda vez que nós queremos fazer votação, até para que todos aqueles que nos ouçam possam entender, nós temos que negociar, e só se houver
unanimidade de lideranças, é que nós podemos botar qualquer projeto em votação, porque, na verdade, regimentalmente, a pauta está obstruída pelos vetos. E então perdemos toda esta semana sem que pudéssemos realmente votar. Então, o que eu poderia dizer hoje à tarde, neste horário de liderança, que é uma tarefa realmente ingrata, inglória, até porque muitas vezes nós temos que ficar insistindo muito junto aos nossos companheiros para a questão do quórum, embora o façamos entendendo as razões de muitos de não estarem realmente aqui, mas é o meu dever fazer, porque senão nós vamos acumulando para este segundo semestre matéria de tal ordem que eu não sei como é que nós vamos encerrar. Nós estamos com a diretoria da DASA, cujo candidato à direção já foi sabatinado por esta casa, e a mensagem está aqui, e a DASA, que é a nossa agência de águas, está sem podemos preencher a diretoria. Estamos com créditos suplementares extremamente importantes aí, planos de cargos e salários com reajustes para serem examinados. Há uma série de questões importantes, além da gama de projetos dos deputados que já tramitaram em todas as comissões, ou pelo menos em algumas das comissões, e os parlamentares têm o interesse, porque os projetos significam melhorias para as comunidades que todos nós representamos, e sem serem realmente votados. Então, o que eu poderia fazer, e creio que vou ter, deputado Milton Barbosa, também todo o apoio de Vossa Excelência, é que na próxima semana, e não há outra coisa mais a dizer a não ser isto, que na próxima semana nós possamos recuperar o tempo perdido desta semana, podendo estar aqui presente a tempo, para nós realmente fazermos essas votações, a começar com aquela pauta que deixamos na semana passada, a continuidade da apreciação dos vetos ao plano diretor, para que acabemos com a obstrução da pauta. Isso realmente é muito importante. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Eurides Brito. Eu, neste momento, consigo que há expediente sobre a mesa e peço ao deputado Wilson Lima que proceda a leitura. Antes, porém, passando a presidência ao nosso grande presidente em exercício, o ex-deputado Cabo Patrício. Que isso? Vossa Excelência mudou. De ordem de Vossa Excelência, deputado Milton Barbosa, o expediente trata-se de projeto de lei do deputado Raimundo Ribeiro, dispõe sobre o tratamento prioritário a ser dado ao pagamento de precatório do Distrito Federal e da Fazenda Pública para o cidadão credor com doença comprovadamente grave e manifesta. Também o projeto de lei do deputado Raimundo Ribeiro, que dispõe sobre a reserva de vagas para menores em conflito com as leis em regime de semi-liberdade, liberdade assistida e egressos do sistema socioeducativo nos cursos de qualificação profissional ofertado pela administração pública do DF. Também o projeto de lei do deputado Raimundo Ribeiro, que dispõe sobre a prioridade de matrícula dos alunos até o ensino fundamental, cujo responsável seja pessoa com dificuldade de locomoção, junto à instituição de ensino da rede pública do DF, quando localizada mais próxima da sua residência. Ainda outro projeto de lei do deputado Raimundo Ribeiro, que dispõe sobre a reserva de vagas de cursos de qualificação profissional a moradores de rua ofertado pela administração pública do DF. Projeto de lei do deputado Raimundo Ribeiro cria o programa de saúde bucal na primeira infância e na gestão de bebês. Também o projeto de lei do deputado Raimundo Ribeiro dispõe sobre a inclusão de evento Brasília Capital Fitness no calendário oficial do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Wilson Lima dispõe sobre a execução obrigatória do hino de Brasília em todos os eventos esportivos oficiais realizados no âmbito do Distrito Federal. Também há um requerimento da deputada Era Cocai, um requerimento da deputada Jaqueline Oriz e uma moção
de autoria do deputado Wilson Lima. Era esse, senhor presidente, os expedientes que estavam sobre a mesa, que havia necessidade de serem lidos. Obrigado, deputado Wilson Lima. Ao tempo que chamam para dar continuidade ao comunicado de líderes, deputado Rogério Ulisses, para fazer uso da palavra. Bem, senhor presidente, deputado Cabo Patrício, eu ouvi aqui, tomei um susto quando o deputado Milton Barbosa falou que Vossa Excelência já estava como ex-deputado. Vossa Excelência no exercício do mandato, né? Continua deputado distrital, Cabo Patrício e presidente dessa casa. E um presidente que ontem e hoje tomou iniciativas ousadas, corajosas, né? E eu acho até que a sessão, da forma como está, uma sessão esvaziada no dia de hoje, talvez pelo clima em que foi criado na Câmara Legislativa, a minha sugestão a Vossa Excelência é que, se nós pudéssemos, talvez suspender, e eu faço não aqui, mas uma questão de ordem, talvez suspender a sessão, para que a gente pudesse discutir um pouco mais a questão da criação da CPI da saúde, que parece estar aí colocada. Ontem foi criada a CPI digital, não é isso? E eu acho que esse tipo de discussão deve ser feita num momento mais tranquilo, mais sereno. Então, a minha sugestão a Vossa Excelência é que, se nós pudéssemos suspender a sessão para discutir melhor e pontuar melhor sobre esses temas que estão sendo tratados aqui na Câmara, sem o devido conhecimento, talvez, de todos os parlamentares. Acho que é importante, vinha conversando com o deputado Bispo Renato, para que a gente possa debater melhor essas questões e encontrar um cenário ou de consenso, enfim, para conduzir essas questões. Mas, a tempo que lhe faça a sugestão da suspensão da sessão, queria aqui aproveitar o tempo que me resta, fazer um comunicado e manifestar o meu repúdio. O comunicado é que existem algumas obras que toda a cidade quer. Asfalto toda a cidade quer, escola toda a cidade quer, mas tem algumas obras que nenhuma cidade quer hospedar. E eu estou aqui indignado, porque fiquei sabendo ontem que a Secretaria de Assistência Social já escolheu um terreno em São Sebastião para construir um albergue. Ora, o albergue do Areal dá problema de segurança, enfim, transtornos de todos os tipos para aquela população. E agora querem me fazer um albergue em São Sebastião? Já não basta os problemas de segurança que a nossa cidade tem enfrentado? Por que, ao invés de fazer o albergue, não pegam a emenda de 3 milhões de reais que eu fiz aqui na casa e investem na DF 463? Não. Insistem em fazer um albergue e não conversam conosco. Não nos passam a informação, a gente fica sabendo de surpresa. Enfim, amanhã, às 9 horas da manhã, será feito um ato público por todas as lideranças da área rural de São Sebastião. Eu estarei ao lado das lideranças, fazendo o ato contra a construção desse albergue. Não é uma obra que interessa a nossa cidade, não tem sentido uma cidade que sofre com problema de segurança receber um albergue. Não tem sentido. Nós já temos ali o núcleo de custódia da Papuda, próximo à nossa cidade, e agora um albergue. Então, eu queria até convidar aqui todos os parlamentares, na saída de São Sebastião, a saída entre a BR, que nos leva ao Unaí, amanhã, às 9 horas da manhã, nós estaremos fazendo um grande protesto, repudiando a construção desse albergue e pedindo ao governo do Distrito Federal que escolha um outro local em Brasília, distante da cidade, numa área rural, para que o albergue possa ser, de fato, um local onde as pessoas vão estar ali albergadas para receberem assistência, ajuda do Estado, para que elas possam, inclusive, de repente, voltar para o seu estado de origem. Agora, próximo à cidade, isso vai gerar problema de toda sorte para a cidade, e não é. Ontem, inclusive, os líderes da área rural impediram uma máquina de entrar no lote onde querem construir o albergue. Eles, de fato, impediram. O maquinista não teve condições de acessar a área. E amanhã nós vamos estar lá fazendo fileira contra o albergue. São Sebastião quer segurança, albergue não. Era isso, senhor presidente. E volto a lhe fazer a sugestão para que possa ser suspensa
à presente sessão e que a gente talvez possa debater essas questões com um pouco mais de tranquilidade aqui no cafezinho. Essa é a minha sugestão, senhor presidente. Obrigado, deputado Rogério Ulisses. Acato a sugestão de Vossa Excelência, mas antes quero passar a palavra ao deputado Milton Barbosa, pelo Bloco Parlamentar Social Trabalhista. Em substituição, Em substituição ao deputado Cristiano, deputado Milton Barbosa. Que é o nosso líder. Senhor presidente, senhores deputados, deputado Eurides Brito, deputada Érica, que se encontra na casa, eu ontem fiz uma referência aqui a um atentado que o BRB está cometendo contra os clientes. E fui desafiado há meia hora atrás, aqui, por um alto funcionário do BRB, que está alojado no gabinete da deputada Érica Cocai, que veio tentar me provar o contrário. Eu disse a ele que não estava babando e não era louco. Eu fiquei uma semana tentando fazer uma transferência externa e não consegui, porque foi vedado pelo banco. Voltou agora meu assessor para dizer que, de fato, ele constatou aquilo que eu havia constatado. Não consegui transferir os recursos da forma que o banco está querendo. Só para se consignar isso. Eu fiz uma brincadeira aqui com o meu amigo deputado Cabo Patrício, eu dei ex-Cabo Patrício, mas ele sabe por que eu falo isso. Antes dele virar vice-presidente da Câmara, a gente falava de manhã, de tarde, de noite, dia sim, outro também. Depois ele sumiu, né? É por isso que eu brinco com ele, ó, quer conhecer o homem, dele o poder, né? Tudo isso em tom de brincadeira. Mas olha, eu ouvi aqui a palavra da deputada Eurides Brito, concitando a todos nós que retomemos os trabalhos da casa. Depois de quase 3 anos aqui, deputado Cabo Patrício, eu verifico que esta semana foi a mais improdutiva que essa casa teve, em termos de votação, pelo menos nessa parte, votação. É preciso que a gente retome isso. Há projetos importantes a serem discutidos. Há a questão da saúde, que não está na UTI porque não tem UTI. Ou tem? A saúde está na UTI. Não tem UTI. Como é que ela está na UTI? Mas discutir exatamente uma forma de atender o cidadão. O cidadão procurar uma unidade de saúde, que lá tem o atendimento. Na área de segurança, da mesma forma. Eu disse a semana passada aqui, que da pesquisa de Planaltina, o item número 1 foi a segurança. Vossa Excelência até fez uma parte. Então, a cidade tem temas importantíssimos a discutir. E nós estamos passando ao largo. Nós fomos eleitos para legislar, para fiscalizar e para ajudar o cidadão a resolver seus problemas. E esta semana não foi boa para nós, para nenhum de nós aqui. Porque não trabalhamos, viemos aqui e não conseguimos trabalhar, dar vazão à pauta da casa. Eu confesso que sequer, dada ao que houve aqui durante a semana, ou a ausência de trabalhos, eu não me dignei sequer olhar a pauta. Para que olhar a pauta? Se a casa não está preparada para trabalhar. Então eu faço um desafio aqui, como o deputado Rogério Ulisses fez agora, concitando a população dele a bradar contra um albergue dentro da cidade. Também concordo com Vossa Excelência. O Areal tem uma mágoa grande hoje, porque o albergue é dentro da cidade. E não tem condições de prestar atendimento realmente não, deputado Ulisses. Não significa dizer que você vai albergar as pessoas segregando-as, não.
mas é dando a elas um ambiente tranquilo para que elas possam ser tratadas, ser cuidadas. Eu concordo com Vossa Excelência. E, afora isso, há temas, como eu já disse, importantes, que nós, parlamentares, mandatários do povo que nos colocou aqui, deveríamos nos ombrear e não só olhar para o nosso umbigo. Umbigo, que eu digo, é o umbigo que só olha para o eleitor. Vamos tentar resolver os problemas do eleitor, do cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Milton Barbosa. Vossa Excelência não precisa se preocupar com a brincadeira que fez, até porque nós temos amizade já de longo tempo, somos oriundos da área de segurança, então, claro que eu não vou me preocupar com isso. Só lamento não poder atender Vossa Excelência quando liga e diz que eu não atendo, mas eu sempre atendi, sempre tratei Vossa Excelência com o maior apreço, mas é em função das atribuições e funções da vice-presidência, Vossa Excelência sabe muito bem, então é por causa disso. Mas sempre que ligar eu vou atender com o maior prazer. Queria chamar para fazer uso da palavra, pela liderança do Partido dos Trabalhadores, deputado Érico Cocai. Após o comunicado de líderes, vou suspender para a gente discutir a pauta, certo? E os documentos que têm que ser lidos, expedientes que precisam ser lidos, também serão lidos e a sessão continuará. Deputado Milton Barbosa, inclusive, eu ia falar para Vossa Excelência, a Câmara pode não ter votado matérias nessa semana, mas pelo menos nós discutimos, e a Câmara não tem, o plenário, somente a necessidade de votar projetos, até porque nós votamos aqui muito mais projetos do Executivo do que do Legislativo. Às vezes parece até que a Câmara é o puxadinho do Buritinga, chega num dia e vota no outro. Então, nós conseguimos instalar a CPI digital ontem, hoje, com certeza, vamos instalar mais uma CPI, e o Legislativo vai fazer o seu papel, que é justamente fiscalizar e investigar o Executivo naquilo que tiver de irregularidade. Com a palavra, Excelência, me permite uma questão de ordem Érico do Cocai. deputado Érico Cocai, já que Vossa Excelência me citou. Questão de ordem, deputado Milton Barbosa. Quando eu falo em produzir, em trabalhar, é na amplitude que deve ser dada. Se as matérias que aqui chegam, a maioria é do Executivo, é porque o Executivo detém a competência para tanto. Mas tem expedientes nossos aí, tramitando às escâncaras. É só botar para votar, porque tem. E tem muito e maior número que o do próprio Executivo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Milton. Só para retificar, o deputado Érico vai falar no comunicado de parlamentares, deputada, como o deputado Milton e o deputado Rogério falaram. Eu cheguei, a sessão já estava caminhando, acabei dizendo que era comunicado de líderes. Então, Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos. Senhor presidente, apenas dizer que eu estou de acordo com a avaliação feita por Vossa Excelência, de que essa Câmara, esta semana, ela produziu particularmente um diálogo com a sociedade. Havia uma inquietude muito grande, como ainda há com relação à saúde, de que a partir de todas essas denúncias, o que está pululando em vários cantos dessa cidade, se essa Câmara iria ou não exercer a sua função de fiscalizar e colocar em marcha um instrumento dos mais profundos e mais profícuos que nós temos nesta Casa Legislativa, que se trata da CPI. Então, portanto, nós estamos em vias também de estar instalando a CPI da saúde para que nós possamos discutir uma infinidade de denúncias que apontam com procedimentos, no mínimo, que ferem a boa ordem ou que ferem a boa prática dos gestores públicos. Eu penso que há uma promiscuidade muito grande entre o público e o privado, que nós estamos verificando na saúde, e que nós temos, para além de uma incompetência, porque há uma incompetência, sem nenhuma dúvida, mas uma incompetência que não faz e não provoca arranhões na autoestima dos que estão na Secretaria de Saúde, até porque eles reagem à incompetência armando e articulando os argumentos necessários para que se efetive a terceirização e a privatização da saúde. Acho que o que está em risco não é apenas a gestão, mas a privatização da própria saúde e a destruição do SUS. Essa postura do governo do Distrito Federal, ela vai se expressar em vários aspectos. Nós temos aqui no DF um dos instrumentos mais caros que a população tem para medir o emprego e desemprego.
para que nós possamos, inclusive, medir o perfil do desempregado, medir o perfil da qualidade dos empregos, medir as condições da população divididas por faixas, regiões administrativas a partir da faixa de renda. Nós temos um instrumento extremamente valioso chamado Pesquisa de Emprego e Desemprego, PED. PED hoje estava no jornal. Hoje, no jornal, estava se discutindo que perspectiva e que geração de emprego poderia ter o Distrito Federal, na medida em que nós temos um contingente de trabalhadores e trabalhadoras vinculados, ou direto ou indiretamente, ao serviço público. O PED existe em várias capitais brasileiras, nas principais capitais brasileiras, e consegue ter um diagnóstico. Penso que não há como se planejar qualquer política pública sem termos um diagnóstico exato. O PED serve para isso. O PED existe aqui no Distrito Federal há 17 anos, perpassou uma série de governos, como um instrumento absolutamente crível, absolutamente exato, nítido e importante para estabelecer políticas de desenvolvimento do Distrito Federal e de geração de emprego e renda. Estou fazendo todo esse histórico do PED, porque provavelmente, ou talvez, ele não exista mais no Distrito Federal no mês que vem. Simplesmente porque o governo do Distrito Federal não pagou a sua parte. O governo federal tem arcado com seus compromissos para que a pesquisa exista, porque nós estamos falando da capital da República, em uma pesquisa que está em Belo Horizonte, em Salvador, em Recife, em Porto Alegre. Há 3 meses, o governo do Distrito Federal não paga o PED. Há 3 meses. E a empresa legalmente contratada para efetivar a pesquisa diz que não há mais como suportar a manutenção da pesquisa sem pagamento. Há 3 meses, o governo do Distrito Federal não paga. E eu falo isso aqui, deputado Cabo Patrício, porque me parece de um profundo desrespeito com a população. E um profundo desrespeito, inclusive, com os desempregados desta cidade, que tem um volume absolutamente intenso de desemprego aqui no Distrito Federal. O PED, que existe há 17 anos, que existe nas principais capitais brasileiras, que é uma das pesquisas mais ilibadas, que conta com a participação de uma instituição como o DIEESE, cinquentenária, talvez não exista mais a partir do mês que vem no Distrito Federal. E digo isso para que nós possamos negociar com o governo para que pague. O governo que é tão pródigo no pagamento da Real Sociedade Espanhola, uma empresa que não está fazendo funcionar o Hospital de Santa Maria na sua integralidade e que tem vários processos que apontam com a malversação de recursos, que é tão pródigo em arcar com quase 15 milhões esse mês, que é tão pródigo com isso, que é tão pródigo em terceirizar a esterilização. Esterilização, muitas vezes, que está sobrecarregada, porque está se esteriliza na rede equipamentos ou materiais que deveriam ser descartáveis. Como não se investe, porque se investe mais na privatização, está se terceirizando ou se esterilizando material que deveria ser descartável. Então, portanto, que está desembolsando 2.100.000 para esterilizar, para terceirizar a esterilização, que está desembolsando 1.650.000 e que não investe para consertar parte da frota que está sucateada aqui no Distrito Federal. Nós temos no CIA um verdadeiro cemitério de ambulâncias, algumas precisando de pequenos consertos. O governo faz uma opção de terceirizar as empresas que estão desaguando no Distrito Federal. Ambulâncias usadas, algumas em péssimo estado, o governo gastou 1.650.000. Com todo esse caráter pródigo de 195 milhões, ou um pouco mais que isso, que o governo gastou na área de saúde para contratar serviços de terceiros sem licitação, o governo não tem 190.000 para pagar a empresa que faz uma pesquisa de tamanha importância. É uma vergonha para o Distrito Federal.
É uma vergonha. É uma vergonha para a capital da República ficar 3 meses sem pagar uma empresa contratada para fazer o PED, uma pesquisa tão importante, e o DF correu o risco de não ter essa pesquisa e ver estampada em todos os jornais que o DF não tem mais a PED porque o governo do Distrito Federal não pagou a empresa que foi contratada e selecionada para efetivar a pesquisa. Por isso eu digo, senhor presidente, que cabe a essa casa, sim, se banhar de cidadania, de transparência, efetivar a CPI digital como fez e efetivar a CPI da saúde. É isso que se coloca enquanto urgência imediata e profunda para os parlamentares e as parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Era isso. Obrigado, deputada Érica, e vou suspender a sessão por 15 minutos. A presente sessão está suspensa. Já foi discutido no plenário da Câmara Distrital pelo deputado Geraldo Naves. Nós não podemos deixar acabar ou fechar. Pode significar o seguinte: primeiro, tem alunos ali que não têm casa, que não têm pai, que não têm mãe. Se fechar aquilo ali, eles vão para onde? Eles vão viver como? São portadores de deficiência, vão para a rua? Vai ficar no meio da rua? Tá. E as pessoas que estão atendendo ali, que dedicam amor, que não ganham absolutamente nada com isso, vai fechar aquilo ali, aquelas pessoas, tá bom. Charles. Solicito ao deputado Charles, doutor Charles, que leia o expediente que se encontra sobre a mesa. Requerimento de vários deputados que requer a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o sucateamento dos equipamentos da rede pública de saúde e os dispêndios da Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal, inclusive envolvendo os recursos repassados pelo Ministério da Saúde, em especial os dispêndios com serviços terceirizados, dentre outros, e aumentos absurdos dos gastos com UTI de hospitais privados, cirurgias eletivas e transferências para a iniciativa privada de hospitais públicos, com claros indícios de ilegalidade, moralidade e sobreposição do interesse particular sobre o interesse público no período 2007 a 2009, que apontam condutas ilícitas e imorais de agentes públicos, desvios de recursos do SUS,
favorecimentos legais e prejuízos latentes para a população do Distrito Federal, conforme relatório do 3º trimestre de 2009 do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, que é o DENASUS, além de evidentes violações dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Na forma do artigo 72, as comissões parlamentares de inquérito serão criadas pela Câmara Legislativa mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, e terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nesse regimento interno e na legislação. Parágrafo 1º. Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do Distrito Federal, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão. Parágrafo 2º. Recebido o requerimento, o presidente da Câmara Legislativa mandará publicá-lo, desde que satisfeitos os requisitos regimentais. Caso contrário, devolvê-lo ao seu primeiro signatário, cabendo dessa decisão recurso ao plenário, no prazo de 5 dias, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça. Como estão presentes todos os requisitos, conforme o regimento interno, encaminho para a publicação imediata do requerimento de instalação da CPI da Saúde. Passo para a ordem do dia. Passado para a ordem do dia, não havendo quórum regimental, declaro encerrada a presente sessão ordinária.